Mas, o Edson, esse tempo todo, qual que foi a pessoa que você conseguiu chegar e que te deu o depoimento mais contundente sobre as criaturas, assim, ou sobre o fenômeno? Que você falou, isso aqui esclarece de uma vez por todas as minhas Olha, dúvidas. os militares que participaram das operações de captura, das operações de transporte, seja transporte do hospital para a ESA, da ESA para a Unicamp, e alguns militares que tiveram acesso, assim, a documentos. Como que funciona lá na... É que eu não posso falar nome. Tem um camarada lá que ele centralizou toda a documentação gerada na época. Essa documentação, ela foi para Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro, e dessas duas bases foi para Brasília. Uma cópia desses negócios foi também para outras armas, por exemplo, para a Força Aérea. Tem um cara lá que recepcionou esse negócio, até conversou com a gente. Até hoje eu não consegui convencer ele de dar o depoimento. Ele já falou no WhatsApp algumas vezes, tal. Eu tô tentando ver se ele fala, entendeu? Mas ele tem medo, não está mais na aeronáutica, mas ele recepcionou isso, inclusive ajudou a transportar arquivos de OVNI de um determinado local lá da Força Aérea para outro local. Por isso que eu falo assim, o que foi liberado no Arquivo Nacional é a ponta do iceberg. Tem muita coisa que não foi liberada e que está lá num determinado local. Mas teve um militar, especificamente, que me procurou depois que já estava reformado, já tinha saído. Ele me apresentou todas as credenciais dele, eu chequei, e era um cara graduado. E esse cara falou, em que eu posso te ajudar? Aí eu falei assim, eu tenho algumas dúvidas sobre o caso Varginha. Ele falou, pode perguntar o que você quiser, o que eu souber eu vou te responder. Aí eu perguntei e fiz 48 perguntas. E ele me respondeu, né, o que ele sabia, tudo. Mas com o nome, com o telefone, celular do cara, na base que o cara tá, o que ele fez, o perfil do cara, entendeu? Tudo. Inclusive essa pessoa chegou a ver as naves, porque as naves davam rasante lá na ESA enquanto as criaturas estavam por lá. Houve isso, né? Alguns soldados fizeram a guarda de um dia para o outro das cargas para depois levar para a Unicamp. A gente tem uma informação também, essa aqui eu vou soltar de inédita para vocês, que uma das... soltar de brinde. Essa é brinde. Que 2 criaturas foram para a Unicamp, mas saíram 3 caminhões. E um caminhão foi para uma base do interior de São Paulo, e a gente acredita que desta base do interior de São Paulo depois foi para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha. Tá? E aí, vou falar a base que falaram pra gente, Americana. Então, uma criatura foi pra Americana. Tá? Isso eu nunca falei em lugar nenhum. Primeira vez aqui, isso aqui é inédito. Foi pra Americana, e eu acredito que essa que foi pra Americana foi a que depois foi pra Iperó. Aí teve uma reunião no dia 29 de abril de 96, com o Zenildo Zoroastro de Lucena, que era o ministro do Exército, e mais 29 generais em Campinas. Detalhe, nunca antes o alto comando do Exército se reuniu fora de uma capital. E em abril eles estavam lá. A gente ficou sabendo que eles foram ver a criatura, que algumas pessoas vazaram essa informação. Nem todos viram, porque depois que vazou na imprensa, que eles estavam lá e não sei o que, eles tiveram que dar uma explicação do que eles estavam fazendo lá em Campinas. E sabe qual foi a explicação oficial? Que eles estavam lá para ir na Unicamp para ver os sistemas de computadores da Unicamp, porque o Exército iria informatizar. Meu, você pega um sargento aí com um técnico em informática e manda, e o cara vai ver e depois dissemina. Não precisa de um ministro do Exército e 29 generais para fazer isso. E outra explicação é que eles foram numa base lá de Campinas, que a base estava recebendo umas viatura Leopardo, né? Então eles queriam ver a viatura nova lá, Leopardo que chegou e tal. Então, e essa ata dessa reunião tá um rococó, porque
A gente sabe que tem alguns advogados que solicitaram isso e pela lei de liberdade de informação o Exército teria que fornecer esse tipo de coisa e está fazendo corpo duro e não está querendo fornecer. Porque provavelmente nessa ata de reunião desses militares existe alguma menção relativa ao caso Varginha. Não só nesse documento, tem outros documentos também que estão sendo muito difíceis de se obter a cópia. E eu não sei nem se vai se conseguir juridicamente isso, né? Há uma dúvida. Aí vai depender da imprensa, mas de repente os juízes lá alguma coisa, não sei, entra num acordo com os militares e já era. Ou eles falam, não, isso aqui é segurança nacional, isso aqui está envolvido os americanos, etc e tal, e aí vão dar um perdido e a informação vai ficar oculta, infelizmente. Mas tem muita coisa de Varginha. O caso Varginha, eu te falo, é um caso extremamente real. Aconteceu. Caiu uma nave, não em Varginha, foi numa cidade vizinha, e foram capturadas várias criaturas, pelo menos 4. Mas eu acredito que o número é bem maior. Mas teve alguém que você conversou que viu a criatura há poucos? Sim, que capturou a criatura, que viu a criatura morta dentro do caixãozinho. Você falou com essa pessoa? Sim. Então... Só que essa pessoa, por exemplo, ela gravou um vídeo no passado e agora recentemente ela não quer falar mais sobre o assunto. Mas na época ela gravou. Que ela chega a dar detalhes, inclusive, da língua do bicho. Porque os médicos lá no Humanitas, a criatura estava morta, já dentro do caixãozinho. E tinha uns grupos de médicos e os militares ali, e ele chegou e olhou. Viu aquele negócio que ele pensou que era uma pessoa queimada, porque era marrom escura, né? Só que o médico puxou assim, e ele viu um negócio preto, fininho, bifurcado, parecendo uma língua de réptil. Nossa! E aí quando ele soltou a pinça, o médico, aquilo enrolou para dentro. Então, de duas uma, ou aquilo é a língua daquela criatura, e alguma coisa meio réptil, ou era uma fita de medir putrefação que os médicos colocaram ali, já que aquela criatura estava morta. Depois de um tempo, depois de filmar, tinha um cara com a handcam filmando também e tal, eles mandaram fechar o caixãozinho, colocaram um saco preto, e aí transportaram aquilo para o caminhão da ESA, o modelo 1418 com lana camuflada de tropa, e aí foram até Automaco. Na Automaco já tinha mais 2 caminhões ali esperando, fizeram um comboio e foram para a ESA. Na ESA aconteceu algo também que nunca ocorria. Geralmente, qual que é o procedimento? Os caminhões chegam, você tem que parar na portaria, eles anotam a quilometragem, a gasolina do transporte ali, até para repor aquele negócio todo, tem todo um controle. Neste dia em que eles pegaram a criatura, foi assim, vai. Entra aí. Entraram, não registraram nada, e quando chegaram lá no hangar lá, foi pedido para os motoristas encostar a traseira do caminhão na parede. Falou, pode até bater, para não ter possibilidade de alguém entrar ali e ficar xeretando o negócio, entendeu? E aí no dia seguinte eles continuaram o comboio para Unicamp. Só que assim que eles entregaram as cargas, os oficiais foram chamados na sala do Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei. Então quem que estava lá? O Tenente Tibério, o Capitão Ramires, o Sargento Pedrosa. Então tava essa galera mais elitizada. E aí o Tenente-Coronel Olímpio, né? O Olímpio Vanderlei lá falou assim: olha, vocês acabaram de participar de uma missão ultra-secreta, conto com a descrição dos senhores. Amanhã, às 4 horas, a gente dá prosseguimento a essa missão, que era para levar os caixões e os seres lá para Unicamp. E ele falou assim, quem quiser dormir em casa, pode dormir em casa, mas amanhã 4 horas aqui. Quem quiser dormir no quartel também está liberado. E aí ele dispensou todo mundo. Falou, conto com a descrição dos senhores. E aí levaram, né? Foi feito comboio, entregaram primeiro foram para uma base militar, que é um prédio cor-de-rosa que tem lá uma escola de sargentos também, lá em Campinas, bem famosa, onde eles fazem curso lá, treino. E aí
lá, quando chegou os caminhões, os motoristas de Varginha foram colocados para descansar, jogar bola, passar o dia ali, para depois voltar no final da tarde para Varginha. E aí motoristas locais da base ali de Campinas assumiram os caminhões e aí levaram os caminhões para o Badam Palhares. E aí um desses levaram para Americana. Tá, foi esse esquema aí que aconteceu. E depois eles voltaram, deixaram os caminhões ali, os motoristas de Varginha assumiram. E tem um lance interessante nessa história toda, já concluindo esse pedaço da história. O sargento Pedrosa, ele estava sentado junto com o cabo Vassalo que vinha dirigindo. E o sargento Pedrosa, numa fala com o cabo Vassalo, fala assim: cabo, a Unicamp é grande, hein? Aí o cabo, Unicamp? Aí caiu a ficha, né? Que o cabo não tinha ido na Unicamp. Ele tinha ficado. Que lembra? Aí o sargento Pedrosa falou assim: meu, esquece, não te falei nada, esquece. Então tem essa história, isso está gravado em vídeo deste militar que hoje não quer falar. Não quer abrir nada. Não quer abrir o bico. Teve. Você chegou a ter contato com alguém que viu a criatura viva aprisionada já? Aprisionada, teve um rapaz que a gente tá para soltar um vídeo dele, que ele e o colega dele viram dentro de um terrário lá na Unicamp. A criatura viva. Terrário seria um... É um aquário sem água. Sim. Né, de vidro. A criatura tava dentro. A gente foi até nesse local lá com Mas ele. tinha E tudo. terra, não. Não é terrário, tipo um terrário não. desses de zoológico. Imagina um aquário Uma sala de... seco com a criatura ali dentro. De vidro, todo de vidro. Mas dentro de uma sala, num local onde fica a patologia avançada. Pronto, falei. E a gente esteve lá nesse local, na época a criatura estava lá. E esses dois amigos viram, escutaram o barulho, e aí quando a criatura virou assim com aquele olho vermelho, ele assustou, um pulou do pescoço do outro para baixo e corre. Que ET que seria esse? E ele só descobriu isso porque o pai dele, desse cara, era muito amigo do reitor lá da Unicamp. E o pai dele fez uma festa, o reitor estava lá, já tinha bebido um pouco. Aí abriu o bico. Aí ele abriu o bico, aí ele falou, meu, só pode estar nesse lugar. Pelo que ele falou assim, tá lá. E aí ele foi colega, e aí tava lá. E ficou quanto tempo lá mais ou menos na Unicamp? Alguns dias. E depois Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, direto. E a galera levaram. tentou fazer de tudo lá, provavelmente. Então, essa pessoa que você falou teve contato visual, olhou olho no olho. No olho, a criatura virou assim, ó, pra ele, com aqueles olhos vermelhão. Não só essa, teve um militar que a gente entrevistou recentemente que disse, né, que viu a criatura. Deixa eu ver quem mais. Ah, tem as meninas mesmo, que viram tete a tete ali. Tem o Hildo, que quase atropelou uma dessas criaturas. Tem o Luciano, que entrou em luta corporal com uma dessas criaturas. Puta. E existe qualquer dia eu trago. Quando eu voltar aqui eu trago os documentos da polícia, que hoje a polícia diz que não existe esses documentos. Ainda bem que eu tirei cópia naquela época. Né? Mas ela diz que não tem, que perdeu, sei lá, o que aconteceu lá. Mas é uma luta corporal entre um jovem e uma criatura dessa peluda que estava solta por ali. Porque tinha as criaturas daquela de Varginha, clássica, né? Olho vermelho, calombinho, sem pelo no corpo. E tinha umas que tinha pelo no corpo, olho vermelho e calombinho. E ele seria classificado como o quê? Um Grey ou uma espécie A gente inédita? fala tipo gama. São 5% dos casos mundiais, Varginha estaria dentro dessa tipologia. A tipologia mais comum é o Grey, que é 80%. 15% é o Beta, que é parecido com a gente. E 5% é os bizarros. Varginha com corpo coberto de pelos, robóticos, energéticos, coisas bem bizarras. E era pelo tipo de animal da Terra? Parecia pelo. Né? Não, ninguém... Ninguém chegou a pegar essa substância para o pelo para saber. E tinha pelo no rosto também? Tudo, só o olho vermelho, o resto era tudo peludo. E o olho era grande? Era grande, vermelho e sobressaltado Esse para de fora. mosca, assim. Olho Tipo, de mosca, sobressaltado, como olho de sapo, assim, para fora.
E se a gente E o convidar nariz bem pequenininho assim, a boca só um rasguinho. alguém da Unicamp para vir falar aqui, eles vão falar que não tinha nada. Então, as duas enfermeiras, uma que a gente entrevistou na época, uma faleceu já. Ela trabalhava na equipe do Badam Palhares. Ó, um que falou que viu a mão até da criatura num transporte que o Badam Palhares falou foi o motorista dele. E não é mais motorista do Badam. Viu De repente, a mão? viu a mão dentro do saco. A criatura estava morta. Aí foram transportar de um departamento lá para outro. Esse eu tenho um áudio. E ela, Tinha 3 dedos na mão. o tempo que a criatura ficou lá, ela gritou, se comunicou, Zumbido. Era uma espécie de zumbido uma vibração. de abelha. Esse cara da Unicamp que viu lá no terrário disse que é como você pega a unha e risca no jeans, assim, faz aquele zim, 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 zim. E agora a comunicação que teve foi no olhar. Algumas pessoas, né, não foi todo mundo, mas algumas pessoas disse que olhava para a criatura e vinha uma enxurrada de imagens de coisas. Que ela chegou a ficar com pena da criatura e começou a ver um monte de coisa, deu dor de cabeça. Falou, senti dor de cabeça. Então deve ser alguma coisa meio telepática ou alguma coisa similar a isso. Um médico relatou isso, um soldado que teve frente a frente com a criatura, um enfermeiro. Tem bastante gente. Se você pudesse apontar qual seria o ser humano hoje vivo que mais tem informação sobre o caso Varginha? Que poderia esclarecer de uma vez por todas, assim, se essa pessoa falasse, desse um nome aqui, sei lá, Ricardo Félix, por exemplo. Esse é o cara que comandou toda a operação, ele falou com a criatura, fotografou, fez autópsia. Você tem alguém assim? Eu tenho o nome dos caras que participaram, tudo que fotografou, que filmou, que teve os documentos na mão, que coordenou as operações. Só que é tudo militar. Eles não vão falar. E alguns deles, mesmo reformados, ainda trabalham na área de inteligência, pelo que eu fiquei sabendo. Então não dá nem para chegar no cara. Tem uns que são corruptos, né? Assim, que eles aceitam grana. É que aí se já tiver fica alguma difícil, coisa, né? Porque se aceitar grana, aí já vai querer falar. Então, mas eu tô te falando, porque a maioria é Caxias. São aqueles caras que não falam. Eles amam e dedicaram sua vida a servir o exército, e aí eles não vão falar. Porque seria uma traição à pátria, seria uma traição à bandeira, sabe? Ao exército. Então os caras não falam. Vai morrer com isso.